Olá pessoal, iniciando então o nosso curso de instalação e manutenção de split inverter e convencional, vamos começar com a nossa introdução à refrigeração. Nesse primeiro módulo, basicamente nós vamos ter uma conversa de 9 horas. Poxa, mas que conversa longa, mas longa e necessária, tá? Porque eu elenquei 6 atributos fundamentais para que um profissional, né, possa abraçar a carreira do refrigerista, né? Então, fazendo aqui uma revisão, né, do que foi falado na orientação sobre o curso. Então, os 6 atributos aí: o conhecimento, o pendor profissional, o saber falar, a apresentação individual e coletiva, a organização e ferramentas adequadas. Então, se nós observarmos esses 6 aspectos, nós seremos com certeza um refrigeristas de sucesso, tá? Então, vamos falar sobre conhecimento. Bem, estamos no século XXI, né? E cada dia mais as pessoas querem tudo na mão. Antigamente, quando nós ligávamos ali o computador, ele fazia aquele barulhinho, né? Que ele estava conectando. Os computadores tinham baixa capacidade de armazenamento. E hoje nós nos incomodamos com, às vezes, uns 10 segundos que um site demora para carregar, né? Então as pessoas, hoje em dia, nós todos, nós nos incomodamos com isso. Nós queremos a informação num piscar de olhos, num segundo, né? E a gente está aqui no Brasil, a gente tem com a tecnologia aí a oportunidade de ver o que está acontecendo em tempo real no Japão, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar aqui do nosso país. Então, o que é devido a isso, né? Qual é a origem disso tudo, né? É conhecimento. Então, devido ao conhecimento nas diversas áreas de atuação, se chegou a esse tipo de tecnologia, né? Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a busca desse conhecimento. Um termo interessante é o aprender a aprender. Então, na maioria das escolas, sejam em qualquer tipo de nível, o professor, o instrutor, ele deixou de ser um mero palestrante, e sim um facilitador. E eu também vou estar nesse papel aqui também. O curso não tem a pretensão de capacitar 100% um refrigerista. Depois dessas 120 horas de curso, vocês estarão aptos ao aperfeiçoamento constante, né? Então, eu não posso, vamos aí fazer uma analogia a um médico, né? O médico não pode se formar e acabou, não vou mais estudar, já aprendi tudo na faculdade, vou cumprir meus 35 anos, seja lá quanto tempo ele precisa como um profissional autônomo, de acordo aí com seus planos de previdência ou INSS, sei lá, a previdência social, ele precisa para a aposentadoria. Se ele ficar no ostracismo, ele não buscar o conhecimento, né, a evolução do que ele aprendeu na base que foi a faculdade, ele vai, consequência, causar uma lesão em alguma pessoa, está lidando com vidas e, quem sabe, até um acontecimento fatal, né? Então a nossa profissão também é a mesma coisa. Eu não vou e não estou disposto a isso aqui, a formar um refrigerista 100%.
no assunto agora em voga, instalação e manutenção de split inverter e convencional. Mas vou dar as ferramentas para que, vamos dizer, 80% eu vou passar para vocês. O restante, vocês vão buscar. Então, eu vou facilitar esse caminho. Tá? Então, vivemos a era do conhecimento. O aprender a aprender. Mas eu preciso saber como buscar esse conhecimento. O aprender a aprender. Né? Eu não posso simplesmente abrir um site de internet e acreditar fielmente no que está sendo dito ali. Qual é a origem? Quem é o autor? Quem é o autor do vídeo X? Quem é o autor da videoaula Y? Não sou também o dono da verdade. Tem outros cursos aí de refrigerista, ou outros cursos aí de outras áreas, muito bons. Talvez você, ou eu mesmo, tendo já visto algum outro tipo de vídeo, achou um vídeo que eu não gostei, bom, mas são perspectivas diferentes. Né? Eu já estou há praticamente 5 anos no mercado, tenho uma visão. Né? Como eu já falei, nós vamos falar sobre dicas de instalação. Tem gente que pegou um certo macete, um certo vício. Será que aquele vício é benéfico? Pode ser. Ou será que aquele vício, ele a curto, médio ou longo prazo vai trazer um problema para a máquina do cliente? Né? Então, resumindo, o conhecimento é a base de tudo e por isso que ele está sendo tratado em primeiro lugar. Tá? Como eu falei na orientação também do curso, nós precisamos inicialmente também ter uma educação base particular. Eu acho que a educação fundamental, ela dá para exercer a nossa profissão, mas tendo o ensino médio, eu acho que é a melhor situação. Ah, mas eu também posso fazer uma faculdade, eu já tenho uma faculdade, eu posso ser refrigerista? Melhor ainda. Então, quanto mais conhecimento tiver, né, mais fácil nosso cérebro vai captar os conhecimentos, né? Por que eu aprendo matemática? Para que eu possa raciocinar melhor, né? Porque eu aprendo português para poder me expressar melhor, interpretar melhor, e aí vai, né? Para que eu tenha cultura geral, tá bom? Então nós vamos seguir aqui um certo roteiro e nós vamos falando aí porque eu resolvi colocar o conhecimento como importante na carreira de um refrigerista. Bem, em primeiro lugar, quando a gente chega na casa de um cliente, nós encontramos dois tipos de clientes. Um cliente que chega e fala, eu quero o ar aqui e acabou. Né? É um cliente desinteressado? Não. E não quer problema. Né? Ele talvez não tenha nenhuma noção ou tenha estudado com essa facilidade que nós temos em termos de mídia hoje, ele tenha estudado e verificado que a melhor situação é que eu instale o ar-condicionado, a unidade interna em tal local e a unidade externa em tal local. Aí cabe a nós, como especialistas técnicos em refrigeração, orientar tanto técnico como estética, a parte estética, oferecendo ao cliente uma melhor decisão. Mas vai ter cliente que vai ser irredutível. Não, eu quero assim. Mas, senhor fulano, senhora fulana, assim a senhora vai perder, o senhor vai perder a garantia. Não interessa, eu quero que seja feito assim. E o cliente sai do local e só quer que o ar refrigere, que aqueça e acabou. Mas esse cliente depois, quando tiver o problema, acontecer alguma coisa, ele vai lhe cobrar. E esse será o cliente que vai cobrar mais ainda, se der um problema na instalação. Tá? Agora, nós temos um outro cliente.
Esse outro cliente que eu procuro fazer com meus funcionários, sempre quando eles fazem um tipo de atividade, eu coloco alguém em cima para figurar um cliente. É o famoso cliente curioso, né? Mas ele não está curioso no sentido de prejudicar o nosso trabalho. E sim, ele está ali porque ele comprou um brinquedo novo, né? Um ar-condicionado, às vezes ele teve uma experiência de ar-condicionado de janela, o antigo, e o split. O que quer dizer split? Alguém já procurou na internet, em livros, seja o que for, o que quer dizer a palavra split? Quer dizer separação. Então, o ar-condicionado de janela, né, aquele quadradão antigo, né, ele possui a unidade interna e externa junta. E aí chegou alguém, tendo em vista conhecimento, né, a evolução desse conhecimento, chegou à conclusão que poderia separar. Split, separação, separar a unidade interna, que se chama evaporadora, da unidade externa, que se chama condensadora. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos em silêncio, em nível de ruído. As máquinas antigas eram muito espalhafatosas, barulhentas. Hoje nós temos aí no mercado, dependendo da marca, né, mais caras ou mais baratas, seja o que for, em termos de potência ou não, nós temos máquinas muito silenciosas, mas também temos splits ainda que são barulhentos. Mas as pessoas, como eu disse, cada vez querem tudo num segundo, também se quer um conforto. Eu mesmo gosto de dormir com o barulho da evaporadora do ar-condicionado, da unidade interna. Já me acostumei a isso. E vamos modificando a temperatura de acordo com a temperatura externa aí do ambiente, né? Aí, conhecimento, evoluiu-se a tecnologia e começaram a aparecer os splits quente e frio. Antigamente só tinham os frios, né? Como é que surgiram os quentes? Tudo é a evolução do conhecimento, tá? Esse cliente curioso que eu falei para vocês, ele vai estar em cima de nós e ele vai perguntar tudo. O que é isto aqui? Isto aqui é uma evaporadora. Mas por que se chama evaporadora? E nós vamos ter que ter o conhecimento necessário para explicar com um linguajar técnico, já até adiantando um dos atributos, né, da introdução à nossa refrigeração, explicar de uma maneira técnica o porquê da máquina se chamar evaporadora. E por que a outra se chama condensadora? Por que tem que ter o dreno? E por que sai água da evaporadora? E por que sai água também? Fica pingando água da condensadora, fica pingando água da evaporadora. Essa condensação. O que é condensação? O que é convecção? Eu verifiquei na internet que o split ele congela, ele refrigera, melhor dizendo, o ambiente por convecção. Como é que funciona, senhor refrigerista, esse sistema de convecção? E aí? É física? É física. Como é que faz essa troca de calor? Como é que é feita essa reação química? Então tem física, tem química. O que significa a palavra BTU? Né? E por que o senhor recomendou que eu comprasse esse ar de tantos BTUs? Então, vamos seguindo aí o nosso roteiro para a gente não ficar se perdendo, né? Mas esse cliente curioso é interessante. E eu já fiz alguns cursos e que sempre a prática, quando nós somos chamados para a prática, sempre se coloca a plateia. Para quê? Para que a gente se acostume a esse tipo de cliente. E se prepare, refrigerista.
vá sempre pensando em encontrar um cliente curioso e vá com a bagagem, com a mochila nas costas, com a consciência tranquila que você tem a base para responder qualquer pergunta relacionada à refrigeração ou não, também como cultura geral. Por exemplo, já chegou para mim um cliente perguntando quando surgiu o primeiro ar-condicionado do mundo. Ah, também nós precisamos ter uma certa humildade. Nós não sabemos tudo, né? Agora, tenha também a humildade de falar, meu senhor, sobre essa pergunta que o senhor me fez, ou minha senhora, essa pergunta que a senhora me fez, eu não tenho no momento. Mas a senhora me dá aqui uns 15 minutos que eu já vou responder, mas tomem cuidado, né? A maneira como se fala, né? Porque às vezes esses 15 minutos o cliente entrou no seu celular, que é o computador, né? Um supercomputador, e busca informação. Então, até como conhecimento, né? Tá aí a gente empregando sempre essa palavra ela vai nortear todos os módulos do nosso curso. O primeiro ar-condicionado ele foi criado por um senhor chamado Willis Carrier e nos Estados Unidos em 1902, pessoal. Nós estamos em 2023. Olha só o que já se passou, né? E Carrier hoje é uma marca importante no mercado, principalmente na área comercial. Grandes splits, os famosos splitões, o splitão. Vamos encontrar aí em redes de supermercado, vamos encontrar em salas de cinema. Tá? Então são splits gigantes e que nós vamos utilizar a unidade BTU não, nós vamos utilizar a unidade TR de tonelada de refrigeração. Aí quanto é uma tonelada de refrigeração? Eu preciso saber disso. É física. Então uma tonelada de refrigeração equivale a 12.000 BTUs. E o que aí você pergunta, aí o cliente pergunta para você, o senhor refrigerista, o que quer dizer BTU? BTU significa Unidade Térmica Britânica. Ué, nós estamos aqui no Brasil e o senhor está falando sobre Unidade Térmica Britânica. Sim, Unidade Térmica Britânica. Aí nós vamos precisar saber um pouco de história. Mas por que se coloca o britânico, o inglês, como referência? Né? Nós não temos o fuso horário como uma das referências em termos de horas para o mundo. Aqui no Brasil mesmo nós temos 3, 4 fuso horários. Por isso que sai na televisão escrito o concurso tal vai respeitar o fuso horário de Brasília. Então ele está regulando aquele concurso para tal horário, mas tendo em vista os fusos horários que o Brasil está enquadrado, tendo em vista os meridianos e paralelos. E qual é a referência? É o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich está onde? Está na Inglaterra. Mas por que está na Inglaterra? Porque está no Velho Mundo, onde surgiram as ideias, onde tinha o pessoal mais antigo, né? Os povos mais antigos, onde houve a Revolução Industrial, surgiram as grandes navegações, por isso o Brasil foi descoberto, né? Tinha as campanhas das Índias Orientais, a campanha das Índias Ocidentais, e aí vai, né? Então, olha só, já entramos aí com história, já entramos aí com geografia, tudo é conhecimento, com matemática. E isso tudo, o cliente pergunta, e nós precisamos saber disso, para que eu possa fazer uma instalação. Poxa, mas PH, podem me chamar de PH.
PH, eu preciso saber tudo isso? Português, matemática, história, geografia, física, química, precisa. E nós vamos detalhar alguns exemplos aqui, tá? Então, como eu falei, o primeiro ar-condicionado ele surgiu em 1902 nos Estados Unidos e por esse senhor chamado Willis Carrier. E antigamente nós tínhamos já o aquecimento a vapor. Então, baseado no aquecimento a vapor, ele resolveu, tendo em vista os seus conhecimentos, né? Poxa, eu vou inverter o processo. Ao invés de produzir energia com o vapor, eu vou produzir o frio. Então, ele inverteu o processo. A física e química utilizada, ao contrário, para produzir frio, para refrigerar o ambiente. E deu tão certo que até hoje a empresa está no mercado. É uma das grandes empresas no mundo e ela tem outra empresa que a abraçou, que é a Springer. E a Springer ela se divide em Midea, que é mais da linha residencial, e a linha comercial mais pesada é a Carrier. Tá? Aí o cliente comprou um aparelho, vamos dizer, da Samsung. Né? Aí ele lhe pergunta, mas qual o maior fabricante de ar-condicionado no mundo? Ah, mas eu como refrigerista eu preciso saber disso? É claro que precisa. Além de conhecimentos específicos sobre a instalação e manutenção de split, inverter e convencional, nós vamos ter também conhecimento com outros cursos de conserto de geladeira, de balcão refrigerado, de freezer horizontal, vertical, de air fry, de filtro, enfim, a quantidade de máquina é extensa. A refrigeração está em todo lugar para onde a gente olha. Futuramente, eu fiz um curso recente dizendo que esse termo refrigeração vai mudar para climatização. E dentro da climatização nós teremos a refrigeração. Mas, por exemplo, quando eu criei a empresa, eu até buscando esse conhecimento, né, como abrir a empresa, qual o nome colocar na empresa? Pô, eu queria colocar pH climatização. Mas eu colocando pH climatização, eu iria afastar aquelas pessoas que tivessem problemas com máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa é a refrigeração? Está dentro da refrigeração. Precisamos saber de mecânica. Mecânica está onde? Está na física. A airfry, ela está na refrigeração, está no aquecimento, né? Ah, mas como é que aquece? Então tem física, tem química no contexto, na fabricação de eletrônicos. Né? Então, o conhecimento, para vocês verem, o conhecimento está ao nosso redor o tempo todo. Mas voltando à pergunta do cliente, mas, seu refrigerista, qual é a marca? Eu comprei a melhor marca do mercado. Talvez tenha comprado, mas a marca mais vendida no mundo tem uma briguinha entre a Daikin e a Gri. Tá? Então são duas grandes empresas também e que fabricam muitas máquinas no mundo. Mas há uma controvérsia aí na internet. Tá? Uns falam que é a Daikin, outros falam que é a Gri, tá bom? Eu estava falando aqui sobre referências e o porquê da unidade térmica britânica, né? Então isso também eu puxei porque foi uma pergunta de um cliente e por que
ele perguntou isso, né? Porque ele tinha visto um vídeo na internet e ele tinha comprado para um recinto e que ele fez um cálculo, olha aí a matemática, né? Então o cliente fez um cálculo e fez um cálculo errado. Fez um cálculo errado e comprou uma super máquina para um quarto que era pequeno. Então ele poderia ter já procurado um especialista, né, um refrigerista, um técnico, e o técnico, com o conhecimento necessário, iria falar para ele o que é BTU, por que foi criado essa referência, como é que se calcula a área, como é que se calcula a potência da máquina para aquele tal ambiente, enfim, né? Com esse conhecimento na sua mochila, você tem condições de assessorar o seu cliente e dizer qual é a melhor marca, qual é a melhor potência para tal ambiente. Tá? Se incide sol, se não incide sol, isso nós vamos ver em outro modo. Falei aqui sobre matemática, né? A matemática, ela até para que eu possa calcular quanto será o serviço a ser executado. Se eu não souber fazer conta, como é que eu vou colocar no papel o que eu gasto de combustível, qual é a distância da minha oficina para o local, qual é o gasto de combustível que meu carro está fazendo, o transporte, né? Quanto eu vou pagar de transporte para cada funcionário, o que eu vou lucrar com aquele serviço, qual o preço da praça, eu estou compatível, então há lucro para a empresa, né? Então nós temos que saber também matemática para fazer certas contas. Tá? Então a área de ambiente, como eu já falei aqui, eu preciso saber calcular uma área. E tem refrigerista que não sabe calcular a área. Se um refrigerista não sabe calcular a área, como que ele vai orientar um cliente a comprar uma certa máquina? Será uma decepção. E o refrigerista, quando se queima, entre aspas, né, utilizando um termo aí chulo, quando ele faz um mau trabalho, para ele recuperar a sua fama novamente como um bom profissional, é difícil. É muito difícil. Falo para meus funcionários, a busca do conhecimento é incessante. E esse conhecimento nos levou, por exemplo, a galgar o prêmio que eu já falei para vocês de melhor empresa em Resende. Isso só fez aumentar a responsabilidade. Então nós temos agora a obrigação de fazer sempre um serviço melhor ainda do que nós já fazíamos. Mas por quê? Porque nós fomos eleitos a melhor empresa de refrigeração em Resende. Sou eu que estou falando? Não. Foi uma pesquisa que foi feita e nos elegeram, nos deram esse diploma que está aqui atrás de mim, que eu ostento com muito orgulho. Agora, isso traz, como já falei, uma grande responsabilidade. Agora, isso aí é uma grande satisfação, né? No final do dia a gente está cansado de um trabalho extenuante, né? Não só tivemos que utilizar a parte mental, mas física, tudo bem, mas fizemos corretamente, nós fizemos levando em consideração o conforto, a saúde, a segurança e a satisfação do nosso cliente, também com segurança nossa, da equipe de trabalho, com profissionalismo, chegamos cansados, guardamos nossa ferramenta e vamos para a nossa casa. Vamos pensar no próximo trabalho, né? Mas a responsabilidade só aumenta. Mas não deixe de estudar. Tá?
isso é só uma questão de motivação. Isso aí só fez aumentar a nossa motivação para buscar mais conhecimento, para poder facilitar o nosso trabalho. Ah, então eu quero fazer um trabalho fácil. Não, não é isso. É para que eu possa até ter mais trabalhos para fazer e com um esforço, por exemplo, será, é melhor utilizar uma chave Phillips ou utilizar uma parafusadeira elétrica? Eu vou ganhar tempo. Eu vou ganhar tempo. Ah, aquela palavrinha, né? O ditado, tempo é dinheiro. É claro, nós também buscamos infelizmente, esse papel domina aí as relações mundiais, né? Tempo é dinheiro. Nós precisamos pensar em dinheiro também. E se nós fizermos o nosso trabalho corretamente, o dinheiro vem naturalmente. O reconhecimento vem naturalmente. Tá? Então, continuando. Precisamos fazer cálculo das horas de trabalho. Então, eu faço normalmente o planejamento mensal. Precisamos ter uma agenda de trabalho, né? Precisamos ter um dia durante a semana para revisão do nosso trabalho, ter uma conversa com nossos clientes sobre o que foi adquirido de conhecimento, pró e contra também, num serviço executado. Baseado num serviço executado, vamos fazer aqui um planejamento para o próximo serviço, lembrando sobre uma evolução no conhecimento. Ah, agora conseguimos uma ferramenta nova, precisamos estudar para utilizar essa ferramenta nova, né? Então, pessoal, a palavra conhecimento norteia qualquer tipo de atividade profissional. Tá? E no nosso caso, se não tiver conhecimento, podemos nos machucar, inclusive. Né? Tem uma frase que eu aprendi no Senai que diz o seguinte: se você não sabe fazer tal atividade, não faça. E procure quem saiba fazer. E aprenda. Aprenda com competência. E também aprendi outra frase em outro curso que eu fiz. Nem tudo que é feito é perfeito, mas talvez funcione. Talvez. Nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, se não sabe fazer, nosso material é caro, nossa vida não tem preço, a vida do cliente não tem preço. O material do cliente é delicado, é claro. Esse brinquedo novo, a pessoa nunca teve um split, ela está na expectativa de ver aquele split funcionando. Nós temos hoje um aplicativo, então não precisamos nem usar mais o controle remoto. Com o celular a gente manda ligar o ar, manda aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, programa para ligar. Antes de chegar em casa, pelo Wi-Fi a gente já manda ligar o split, ou então o ar-condicionado de janela, que nós também já temos com a tecnologia inverter. E por quê? Por que essa tecnologia? Porque alguém estudou, buscou esse conhecimento e hoje nós temos toda essa tecnologia. Né? Agora, nós falamos aqui em várias matérias, vamos falar assim, que a gente precisa ter. Né? Agora, uma que é base de tudo, é o português. Então, se eu não souber o meu português direitinho, né, o mínimo necessário, se eu chegar para o cliente e falar que a nossa empresa tem menos ferramentas, acabou. Não existe menos. Então nós temos menos tempo. Né? Por exemplo, eu não tinha... por que não fez tal procedimento? Não, porque eu não tinha trago. Trago é de tragar, de fumar. Então, temos que saber falar corretamente. Não só o português, mas também falar corretamente para poder
transmitir de forma técnica aquilo que o cliente quer saber, tá? E também assim, se eu não souber português corretamente, pelo menos o normal, né? Eu não vou conseguir me expressar corretamente, eu não vou conseguir entender a evolução de uma certa máquina, não vou. Tipo, vou falar aqui sobre um exemplo, né? Tivemos recentemente numa residência, isso não é raro não, para consertar o que uma outra empresa fez, né? Mas essa empresa representada por um funcionário, né? Aí que está o problema, né? Então o funcionário tem que vestir a carapuça, a camisa da empresa ali, né? E se der certo, a empresa é que está aparecendo. Se der errado, também é a empresa. Não é o funcionário Zezinho ou Luizinho, e sim a empresa X que fez o trabalho ruim, ou então foi a empresa X que fez o trabalho bom. Agora, tudo em cima do quê? De conhecimento. Normalmente, as falhas de instalação são por falta de conhecimento. Não tem conhecimento, não sabe instalar corretamente, não sabe empregar o material necessário, não sabe manusear aquela máquina que saiu nova no mercado. Ah, por quê? Não sabe a busca do conhecimento, não sabe o aprender a aprender. Então, português é fundamental para que eu possa me expressar da maneira correta, ter o poder de convencimento junto ao cliente para uma venda, por exemplo. Nós somos uma empresa apenas de serviço, mas já trabalhei um tempo com venda de material, né? Então nós temos que oferecer com convicção, com honestidade, é claro, e com competência, né, de conhecimento, um produto de acordo com o que o cliente almeja. Tá? Então, pessoal, se o seu português está fraco, faça um cursinho de português. Tá? Isso aí só vai facilitar o aprendizado de qualquer profissão, tá bom? Além disso, além dessas matérias básicas, né, também nós precisamos ter uma noção de cultura geral. Nós não podemos, eu vou estudar refrigeração, 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 refrigeração. E se o cliente gosta de conversar? O que ele fale alguma coisa de política, fale alguma coisa de futebol, de religião. Se ele por acaso notar que nós estamos fora do contexto de uma maneira geral, não estamos sabendo, por exemplo, infelizmente hoje temos uma guerra no mundo, né? E eu já tive cliente que no meio ali do nosso trabalho perguntou qual era a minha opinião sobre a guerra que estava acontecendo. E aí? Vai demonstrar, talvez passe essa impressão para o cliente, uma falta de conhecimento. Se eu não estou muito interessado em cultura geral, então essa empresa talvez ela esteja estagnada, chegou num nível X e parou. Nós não podemos passar essa imagem, tá? Nem pensar. Então, o que eu passo para meus funcionários é que essa busca do conhecimento, tanto particular como profissional, ela tem que ser constante, tá? A gente não pode parar. E não é porque eu sou dono da empresa que eu sou o responsável, só eu sou o responsável em passar as novidades. Não. Eu já tive um chefe que ele falava que me permitam falar de uma historinha, vamos dizer assim, se cabe esse termo.
mas como é que é feito o omelete de bacon? Né? E já perguntei, de repente, assim, num certo dia, a gente trabalhando em campo, né? E perguntei para os meus funcionários, como é que é feito um omelete de bacon? Ah, precisamos de matéria-prima, né? Então precisamos da galinha, do frango, para colocar o, quer dizer, da galinha, né, para colocar o, me perdoe, a galinha para colocar o ovo e precisamos do porco. Agora, quem se compromete nesse processo? É o porco. Ele precisa morrer, coitado, infelizmente, no processo, né? A galinha não. Ela está botando seu ovo e continua a caminhada. Então, o que eu falo para meus funcionários? Nós precisamos de comprometimento. Eu não preciso ter essas, entre aspas, galinhas. Eu preciso ter porcos, entre aspas, carinhosamente falando. Pessoas profissionais comprometidas com a empresa. E qual é a nossa visão de futuro? É continuar trabalhando de forma honesta e competente, visando o conforto, a saúde, a segurança e a satisfação ao nosso cliente. Isso o nosso funcionário tem que estar na ponta da língua. Tem cliente que pergunta qual é o objetivo da empresa, né? E vou falar aqui, para encerrar essa nossa primeira aula. Já tive uma grande rotatividade de funcionários na empresa. De 2019 para cá, talvez cerca de uns 15 funcionários. Por quê? Porque quando terminava aquele período de experiência, né, que pode ser no mínimo aí 30 dias e chegar a 90, aquele funcionário, ele, no meu nosso caso, quando passa a experiência, eu começo a pagar cursos de aperfeiçoamento para ele. Eu coloco ele no mercado de trabalho com a habilitação necessária. Eu não quero carregadores de bolsa. Carregador de bolsa é muito fácil. Mas mesmo assim, se for um carregador de bolsa que não saiba nada sobre ferramenta, se eu falar assim, me veja um alicate pinça, será que ele vai me passar um alicate pinça? Me veja uma chave Phillips, me dê um alicate de eletricista, será que ele vai me passar realmente essa ferramenta? Então, não posso ter a tal, entre aspas, né, galinha. Eu preciso do comprometimento. E qual é esse comprometimento? Quer ficar na empresa? Precisa estudar. Precisa da busca incessante do conhecimento. E tenho tido hoje, com muito orgulho, a satisfação, às vezes, de receber pelo WhatsApp, por exemplo, uma ligação de um funcionário e dizer: seu PH, saiu uma novidade. A tal marca lançou um aparelho agora muito interessante. Estou mandando um link para o senhor. Olha que legal. Então, a participação do funcionário. Ele quer tempo, é dinheiro, né? Ele quer ganhar mais? Quer. Mas a satisfação, a nossa cabeça tranquila no travesseiro, meus amigos, não tem preço, tá? E o nosso conhecimento também não tem preço. Ninguém vai tirar o conhecimento de nós. E para trabalhar na nossa empresa precisa ter conhecimento. No mínimo ter 3 cursos, no mínimo, e diversificando. E eu vou explorando também. Então, eu tenho um funcionário X que gosta demais de trabalhar com máquina de lavar roupa. Então chegou um serviço X, vai o funcionário X
Se chegou, tem outro funcionário que gosta de soldar. Então, se no trabalho, nesse serviço, vai precisar de solda, eu vou ter que mandar o funcionário Y. Então, até nisso, na busca incessante do conhecimento, eu vou conhecendo meus funcionários. Eu vou sabendo identificar o que cada um sabe fazer da melhor maneira, mais rápida, para poder fazer um trabalho eficiente. Não é rápido e mal feito. É rápido e bem feito. Eu falo para todos eles, não há pressa. Se eu não conseguir terminar aquele trabalho naquele dia, não tem importância. Às vezes está cansado, nós temos problemas particulares também, aí a nossa mente não vai conseguir concatenar as ideias. Nosso conhecimento vai ter um rendimento baixo. Para, não há vergonha nenhuma. Chega para o cliente, meu senhor, minha senhora, nós vamos terminar amanhã. Chegamos na oficina, conversamos sobre o fato, ou então simplesmente acabou o horário de trabalho e continuamos no dia seguinte, ou num outro dia que o cliente determinar. Ah, mas por quê? Porque aconteceu algum imprevisto que não estava dentro do planejamento. Então acontece isso também. Ah, e nós temos que lidar com essa parte também, tá certo? Mas pessoal, queria passar para vocês então essa parte de conhecimento. Não se arrependam de estudar. A leitura ou a visualização de um vídeo, a aquisição de um novo conhecimento tem sempre um ganho. Tá? A gente nunca vai perder adquirindo conhecimento. Agora, precisamos identificar a fonte, vale a pena, não vale? Ou então, tire seus prós e contras daquele ensinamento colhido. Né? Ninguém é dono da verdade, né? A não ser que seja assim, já uma literatura já conhecida, respeitada, né? Mas hoje, com esse advento da internet, né? Das mídias sociais, das redes sociais, muitas informações são passadas ali e que às vezes não são, vamos falar, são inverdades, né? Para não falar um termo ruim aqui, são inverdades. Mas procuremos aí cursos fidedignos, de empresas idôneas, né? Que já estejam há um tempo no mercado, autores conhecidos, né? E procuremos trabalhar com material também de ponta e nós não vamos ter a perder, e sim só ganho. Tá? Então, busquem o conhecimento, o aprender a aprender e seremos um refrigerista de sucesso. Até o próximo vídeo.